Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam ótimos. Eu tô bem e tô passando aqui, né? Estou passando aqui para dividir com vocês uma explicação, né? Uma pílula de conhecimento que foi postada recentemente no meu Instagram, né? Em formato carrossel, mas que sempre que eu posso eu transformo em um vídeo explicativo para contribuir ainda mais com o processo de aprendizagem daqueles que me acompanham, tá? Essa dica que eu vou dar hoje, ela tem a ver com preposições, né? A preposição é uma classe de palavras, né, que a gente estuda dentro de morfologia, mas é um conhecimento que também é pré-requisito para outros conhecimentos que vão se desenvolvendo depois que ela entra em funcionamento, dentro do conhecimento morfológico, lá no conhecimento sintático, né? E a dúvida sobre preposições surgiu numa turma minha de 5º ano de Direito, né? Ao estudar regência, né? Um conteúdo que tem a ver com sintaxe, com construção aí de sentença, né? E estudando regência nominal e verbal, os meus alunos, né, da faculdade em que eu trabalho, disseram que não se recordavam exatamente quem eram as preposições, para eles poderem entenderem o processo de alinhamento dessas preposições ou com os nomes ou com os verbos, né? Então, como esse conhecimento é um conhecimento que é pré-requisito para o que eu precisava fazer ali didaticamente na minha aula, né? Eu expliquei para eles, mas também transformei isso em um post que está à disposição de todos vocês lá no Instagram e agora esse vídeo que contribui com a compreensão ainda mais, tá? Que contribui mais um pouquinho aí para que vocês possam entender como essas questões funcionam dentro da norma culta, que é uma modalidade tanto de fala quanto de escrita, né? Uma variante que em algumas situações é requerida, né? E quando você tiver um contexto de uso da norma culta, que você saiba usar e que você tenha esse conhecimento para você colocar em prática, tá bom? Dentro da sua necessidade de uso da língua no nível formal dela, tudo bem? Então, eu coloquei aqui o nome de prof, eu não me recordo o que são preposições. E agora? Então, e agora, gente? Venha comigo que eu vou ajudar vocês, tá? Primeira questão, né? O que são preposições? As preposições, gente, são palavras, tá? Que pertencem a uma determinada classe de palavras ou classe gramatical, tá? Que a gente estuda dentro da morfologia. Elas são invariáveis, tá? Elas não mudam e elas têm uma função de relacionar dois termos dentro de uma oração, tá? Elas criam elos de sentido entre esses termos. Então, se eu digo assim, gosto de você, eu tenho um verbo, que é gostar, e tenho você, que é um pronome, dentro dessa minha oração, né? E a preposição contribui para criar um elo de sentido entre esses dois termos, tá? Então, o de é uma preposição, assim como outras palavras que a gente vai ver aqui ainda no nosso post, tá? As preposições têm classificações, gente, tá? Que tipo de classificação ou de classificações elas têm? Elas podem ser essenciais ou elas podem ser acidentais. Então, quando uma preposição é essencial, é porque ela originalmente é uma palavra que já nasceu preposição, tá? E quando ela é acidental, olha o nome, acidente, né? Uma coisa esporádica. A palavra, né? Ela pode desempenhar função de preposição dentro de uma construção, né, oracional. Tudo bem? Então, essa primeira diferença precisa ficar marcada para vocês. Quem são as essenciais? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Essas são as essenciais. As originalmente preposições, tá? E as acidentais? Palavras, por exemplo, como conforme, consoante, segundo, durante, visto, como, salvo, mediante, podem funcionar dentro das construções oracionais como preposições, tá? Então, elas estão ali fazendo este papel, mas originalmente elas pertencem a
outro campo, a outra categoria de palavra, né? Então, isso vocês vão ver dentro de língua portuguesa também, com algumas palavras que em algum momento assumem a função de substantivo dentro daquela construção frasal, mas elas não são substantivo originalmente, elas estão cumprindo o papel de substantivo ali, tá? Isso pode acontecer. É por isso que entender a função de cada categoria é importante, para que nesses momentos você saiba que aquela palavra está deslocada da sua função original, cumprindo o papel de uma outra categoria, que isso é possível de acontecer dentro da língua portuguesa, tá? Tudo bem? Então vamos adiante. Além dessas categorias, as essenciais e as acidentais, nós temos as locuções prepositivas, tá? O que são locuções prepositivas? Locução, gente, é uma expressão com valor de alguma coisa. Então, se a locução é prepositiva, é uma expressão com valor de preposição, tá? Se a locução, vou dar outro exemplo de outra classe gramatical, é adjetiva, é uma expressão com valor de adjetivo. Percebe? Então, a gente vai ter locução em mais de uma categoria gramatical, em mais de uma classe de palavra, tá? Então, isso vocês veem lá dentro de morfologia. Estou frisando onde está o conhecimento, porque muitas vezes essa informação é uma lacuna para o aluno, né? Onde encontrar isso que a senhora está falando? Dentro de morfologia. A segunda parte que a gente estuda dentro da gramática normativa, que é o que eu estou trabalhando aqui agora. Tá bom? A gaveta do meio da nossa cômoda gramatical. Tudo bem? Então, vamos lá. Seguindo. Quem são essas locuções prepositivas? Aqui eu coloquei só alguns exemplos, tá, gente? Tem muito mais. Abaixo de, acima de, a fim de, além de, apesar de, devido a, em virtude de, tá? Essas expressões cumprem papel de preposições. Então, elas são chamadas de locuções prepositivas. Note que ela tem uma palavra e uma preposição, e elas vão cumprir este papel dentro das construções que a gente tem à nossa disposição, tanto para falar quanto para escrever, tá bom? Além de eu ter preposições essenciais, além de eu ter preposições acidentais, locuções prepositivas, eu tenho também aquilo que a gente chama de combinações e de contrações prepositivas, tá? O que isso significa, tá? Vou explicar para vocês. As combinações, tá? São junções que acontecem entre dois termos, uma preposição e um outro termo, tá? Sem que tenha perda, tá? Sem que tenha perda fonética, alteração fonética nesse processo de junção desses dois termos, para que ele funcione como uma preposição, para que ele cumpra o papel de preposição. Então, exemplo, eu tenho a, que é preposição, e tenho o, que é artigo. Estão vendo aqui, ó? Né? Artigo definido o. Em algumas construções frasais, eu vou precisar dessa partícula ao. Fulano foi ao médico. Percebe? Eu vou precisar desse ao. Esse ao é uma combinação entre a preposição a e o artigo o, tá? Então, não houve aqui perda fonética. Então, a gente chama de combinação prepositiva. E a contração pro, como que ela funciona? A contração, quando esses termos se juntam, ela tem uma redução. Alguma coisa se perde ali para se formar esse novo termo que é fruto dessa contração. Então, eu tenho em, olha aqui, ó, mais esse. Em preposição, mais esse que é pronome, né? Vai ficar nesse. Observem que eu tive aqui, além de uma redução, uma modificação gráfica. Isso aqui é o que a gente chama de contração prepositiva. Eu tenho em mais a, que dá na. Em mais o, que dá no. Né? Em mais um, que dá num. Olhem, esses termos a gente chama de contrações prepositivas.
Se não perde nada, eles só se alinham, se justapõem e funcionam ali em conjunto, eles se combinaram. Se há uma perda gráfica e sonora nesse processo, eles se contraíram. Entenderam a diferença? Tá? Tudo bem? Então, aqui teremos também esse tipo de situação, tá? Então, eu espero que, basicamente, eu tenha contribuído para que vocês se recordem, né, como se organizam as preposições, para que nos processos de escrita e de fala de vocês, vocês a utilizem com consciência e saiba que aquele termo é uma preposição ou funciona como ela, ou é uma combinação dela com outro termo, ou é uma contração dela com outro termo, utilizado para criar elos de sentidos entre as palavras de uma oração, tá? E que, por vezes, vai acompanhar um nome e, por vezes, vai acompanhar um verbo, criando aí o processo de regência, né? Tudo bem? Então, aqui fica a dica para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, né? Precisa pedir que eu explique algum alguma dúvida que você tem, que eu ainda não tenho explicado no meu hall de vídeos, deixe escrito, peça. Assim que possível, eu sento e atendo a sua demanda, tá bom? A ideia é ajudar, é contribuir, porque existe uma carência muito grande de explicações curtas e funcionais de determinadas questões que muitas vezes são pré-requisitos de conhecimentos no andamento dos estudos de norma culta, por exemplo, para quem vai prestar um concurso, para quem vai fazer um processo seletivo, né? Ou para quem precisa usar a norma culta em contextos de trabalho que são formais, como, por exemplo, os operadores do direito, que é o caso, né, dos meus alunos em formação. Fica aí para vocês, então, essa contribuição, tá? Um abraço a todos e eu espero que vocês possam fazer bom uso desse conhecimento e dividir esse conhecimento com outras pessoas, né? Se gostou, curta, né? Comente, salve para você observar depois com mais calma, caso não dê tempo nesse momento, e envie para quem vocês entenderem que esse conhecimento há de ser útil, tá bom? Fiquem com Deus.